tô sentindo que esse ano vem coisa boa. Eu tô muito ansiosa pra ver, ler e escutar essa lista aqui que eu trouxe pra vocês. Se você não me conhece, oi, eu sou o Filhas e eu sou ex-estudante de jornalismo e atual estudante de nutrição. Mas eu amo fazer vídeos. Essa é a minha verdadeira vocação. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês tudo que eu quero ler, ouvir e ver esse ano. É uma lista um pouquinho grande, mas eu acredito que possa servir também de inspiração para vocês, caso vocês estejam procurando alguma coisa aí pra ver. E esse ano, como eu tô com meu plano de 180 dias, eu tô organizando bem direitinho a minha rotina e já adiantando pra vocês, foi bem caótico, porque nas 2 primeiras semanas eu não consegui fazer nada do que eu queria. E agora que tá se ajeitando um pouquinho mais, mas mesmo assim tá difícil. Bom, a gente aqui vai fazer uma mini lista, mas eu já adianto pra vocês que a minha lista de livros aqui nesse vídeo vai ser um pouquinho pequena, porque eu quero fazer um vídeo próprio para os livros que eu quero ler esse ano, minha TBR. E eu não acho que trazer pra cá ia ser muito produtivo, além de ficar gigante, porque eu tenho 46 livros na minha lista. Não sei. Tá, então vamos começar pelas séries. Essa lista que eu fiz não tá numa ordem de preferência e também não tá numa ordem do que eu quero ver. Só mesmo listei e pronto. Mas a primeira série é a dele e dela da Netflix. A história foca em Anna Andrews, uma jornalista e âncora de TV que vive num momento de isolamento, se afastando dos seus amigos e vendo sua carreira estagnar. Sua vida muda drasticamente quando ela retorna à cidade natal para cobrir um assassinato brutal. No centro da investigação está o detetive Jack Harper. Anne e Jack não são apenas profissionais trabalhando no mesmo caso. Eles são um ex-casal com um passado íntimo e complexo que volta à tona com o crime. Perturbado pelo caso, Jack corre atrás de desvendar o mistério enquanto enfrenta a relação mais do que complexa que tem com Anna. Quando eu vi essa série, eu fiquei muito interessada porque ela parece ser o tipo de série do Harlan Coben. E não tem nada a ver. Mas assim, o Harlan Coben é o melhor escritor e fazedor, né, de histórias de suspense que eu já vi. Então, esse aqui tem a mesma pegada, eu queria muito ver. Pra quem me conhece, eu sou obcecada pela Tini. Eu posso comparar essa minha obsessão pela Tini com a obsessão que as Swifters têm com a Taylor Swift. Entendeu? É a mesma coisa. E ela tem uma série que ela protagonizou com um cara que fez Elite, o Jorge Lopez. E aí a série se chama Colapso. Miranda, criada na Argentina, sente que a sua ansiedade vem da falta de conhecimento sobre sua família biológica e decide ir ao México para desvendar seus segredos. No México, ela descobre que não foi abandonada, mas sim retirada de sua mãe, que está em situação de vulnerabilidade, e decide ir atrás dos responsáveis. Para isso, ela se infiltra na família criminosa Lara Castillo, usando Javier e contando com a proteção de Léo, um ex-integrante das forças de segurança. A jornada de Miranda a força a lidar com escolhas entre a luz e a escuridão, o perdão e a punição, e o amor de quem a protegeria e de quem a usaria para matar, enquanto luta para entender o que aconteceu com sua mãe e com seu próprio passado. Eu vi gente falando muito bem dessa série e assim, ela tá na minha lista desde o ano passado e eu preciso ver esse ano. A próxima série é um dorama, que é o Made in Korea, só que ela lançou agora, início desse ano. E aí, a próxima temporada tá só pro fim do ano ou início do ano que vem, mas eu já quero ver, porque eu não sou acostumada a ver dorama, eu já vi vários, só que foi mais porque a minha irmã tava junto e aí, enfim, eu vi. Mas esse ano eu tenho alguns doramas aqui na minha lista. E tem uma novela em coreano que eu queria muito ver que tá na Globoplay, só que eu esqueci o nome, então eu nem botei aqui. Mas enfim. Made in Korea é ambientada nos anos 70 e aí vai se passar em um dos períodos mais delicados da história sul-coreana. O país ainda lidava com as feridas do pós-guerra, enquanto começava a se transformar na potência econômica e tecnológica que conhecemos hoje. Era também um momento marcado por governos autoritários, repressão política e operações secretas conduzidas longe dos olhos do público. É nesse cenário instável que a série constrói sua trama, usando eventos históricos reais como ponto de partida.
Um sequestro de avião, inspirado em um caso ocorrido em 1969, funciona como gatilho narrativo para apresentar um mundo onde fronteiras políticas, crime organizado e interesses de Estado se misturam de forma perigosa. Tipo assim, que geralmente a gente vê dorama de romance, né? Pelo menos na minha bolha eu vejo muito dorama de romance. E esse dorama aqui não tem nada de romance, pelo que eu vi. Eu tô meio receosa. Mas as pessoas falam que é muito bom, que é uma das melhores séries coreanas da Disney Plus. Então, eu tô bem ansiosa. A próxima série que tem aqui na minha lista é o The White Lotus, que já tem primeira, segunda e terceira temporada, só que eu só vi até a segunda. E ela foi indicada ao Globo de Ouro. Eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que essa série fosse super underground, sabe? Tipo, não sei. Mas enfim, a primeira temporada é no hotel no Havaí, eu acho, não me lembro. A segunda temporada ela vai pra um lugar diferente, é a mesma rede de hotéis, só que em outro lugar. E aí a terceira temporada ela fala o seguinte: ela vai se passar na Tailândia e vai acompanhar um grupo de hóspedes que chega ao resort em busca de retiros espirituais e paz interior, mas acaba mergulhando em uma trama de morte e traição. A história começa com a descoberta de um corpo no hotel e volta no tempo para mostrar a convivência de três grupos: uma família liderada por um empresário que foge de um escândalo financeiro, um trio de amigas que esconde rivalidades antigas sob a fachada de amizade, e o retorno de Belinda, que tenta recomeçar sua carreira no exterior, mas acaba cruzando com figuras de seu passado. Entre visitas a templos e sessões de meditação, segredos sombrios vêm à tona e as tensões entre os funcionários locais e os turistas aumentam, culminando em um crime que revela que ninguém ali é tão pacífico quanto tenta apresentar. Eu gostei muito da primeira temporada, porque eu gosto dessas séries assim que parecem um reality show, mas não é um reality show, sabe? Tipo, não tipo Modern Family, que tem um vídeo à parte de uma pessoa falando sozinha, mas tipo de coisas que parecem dia a dia mesmo, tipo, vamos lá naquele hotel e vai acontecer tal coisa, tipo assim, eu adoro. Então eu tô bem empolgada. Eu não fiquei tão empolgada assim com a segunda temporada, por isso que eu parei de ver ela, mas eu quero dar uma segunda chance, porque, né, ano novo, vida nova, escolhas novas, novas chances. Então, vamos tentar, né? A próxima é uma que tá todo mundo falando. E assim, ó, eu tenho pavor de filmes de terror. Eu gosto só de terror psicológico, mas de resto, assim, eu acho horroroso. Só que um dos filmes que eu gostei muito quando eu vi foi It. E aí lançou a série do Bem-vindos a Derry. E eu quero muito ver, porque muita gente tá falando bem. Muita gente. Bom, a história se passa na década de 60 e acompanha um grupo de 4 crianças que vivem na pequena cidade de Derry, no Maine, e começam a investigar o desaparecimento de outras crianças após uma série de eventos estranhos e violentos. O enredo explora as origens da maldição que assombra a cidade a cada 27 anos e mergulha na história de Pennywise, revelando como a entidade começou a se alimentar do medo dos habitantes, muito antes do Clube dos Otários existir. Em meio a tensões sociais da época, o grupo descobre que o mal está profundamente enraizado nas fundações de Derry, forçando-os a enfrentar seus maiores horrores para tentar sobreviver ao despertar da criatura. Oh my god. A bateria da minha câmera acabou, mas vamos continuar aqui com essa. Eu não sei quando eu vou ver essa série, porque como eu tenho medo de ver, talvez eu, puxe meu namorado pra ver junto, mas não sei. A próxima série é uma série brasileira que, assim, ó, é uma das... Eu acho que é a melhor série brasileira que eu já vi, depois de Bom Dia, Verônica, que é Amor da Minha Vida. Eu já vi a primeira temporada, só que esse ano vai estrear a segunda. E eu tô louca pra ver. Assim que lançar, eu com certeza vou pular na cama e vou maratonar essa série inteira, porque o Sérgio Malheiros e a Bruna Marquezine, assim, ó, são perfeitos. Eu amo essa série. Assim, dessa lista aqui, se eu pudesse te indicar uma série, seria Amor da Minha Vida. Mas enfim, já tem até sinopse pra segunda temporada. E a história vai avançar para mostrar os desafios de manter o relacionamento após o final feliz. Bia retorna mais madura, mas agora precisa enfrentar o dilema de equilibrar sua vida profissional em ascensão com a sua vida pessoal. O enredo explora se é possível ser bem-sucedido no amor e no trabalho simultaneamente, enquanto o casal lida com as consequências de suas escolhas passadas. A trama ganha novos ares com a entrada de personagens que testam a estabilidade do casal
incluindo um novo interesse amoroso para Bia, interpretado por Rômulo Estrela. Oh my god. Eu amo o Rômulo Estrela. Que a faz questionar suas prioridades. Assim, eu tô muito ansiosa agora que eu descobri que o Rômulo Estrela tá na série. Eu tô tipo... Então, tem alguns outros aqui na minha lista, mas eu só vou mais citar eles do que realmente falar da história. Que é Game of Thrones, Succession e Sex and the City. Sex and the City, eu já vi a primeira temporada, tava vendo agora. E eu tô, acho que no meio da segunda temporada. Mas assim, muito legal, muito legal. Essa série me inspirou a escrever de novo. Ai, porque ela é jornalista, né? Sim, 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 porque a Carrie é uma jornalista. E eu não tô mentindo. E eu já escrevo porque eu sou escritora, né? Mas assim, é diferente, entende? E enfim, tem outros também aqui na lista, como The Dropout. É uma minissérie que tem a Amanda Seyfried, e eu adoro a Amanda Seyfried, nada do que ela faz é ruim, então eu quero muito ver. E eu descobri que essa aqui é uma história verdadeira. Ela é baseada em fatos reais e é sobre a ascensão e a queda de Elizabeth Holmes. Tem também a série A Teacher, que essa série, pelo que eu vi, é sobre uma professora que foi acusada de ter relação sexual com um aluno, só que, pelo visto, ela nunca teve. É um enredo muito parecido com a professora da Frida McFadden. Eu não sei se ela se inspirou nessa série ou se a série se inspirou nela, mas enfim. É muito parecido, assim. Tipo, o professor, ele foi expulso da escola porque a menina disse que tava tendo coisas com ele e ela tava rondando a casa dele e tudo mais. E a última é Tell Me Lies, que eu tô maratonando hoje, inclusive. E assim, ó, gente, eu amo essa série. Porque é assim, ó, parece que eu tô vivendo junto com eles, assim. Eu adoro séries desse estilo. E, enfim, pra quem não conhece, tem a Lucy e tem o Steven. Eles dois são absurdamente tóxicos, tanto um com o outro quanto com outras pessoas. O Steven é uma das pessoas mais ruins que eu já vi numa série. E assim, ele é manipulador, ele... E ele aprendeu isso com a mãe, porque a mãe, pelo visto, é uma narcisista que... Eu acho que é narcisista e bipolar, alguma coisa assim. Que assim, tipo, a mãe dele sempre inverte as situações pra se fazer de coitada, tipo isso. Por exemplo, tem uma situação que a filha não aguenta mais morar na casa dela, porque, por exemplo, ela botou o gato pra fora num frio, assim, congelante, deve ter matado o gato. E ela falou que não era culpa dela, porque o gato nasceu na rua, então ele tem que ficar na rua. Mas a menina queria sair pro internato. E aí o Steven ajudou ela, falou lá com o pai dela, que não morava mais com eles. E aí, acho que um tempo depois, a mãe dele liga assim, e aí ela fala assim, ah, você sabia que ela queria ir pro internato? Ela foi aceita, com bolsa e tudo mais, mas assim, a bolsa é muito cara, né? Então, eu não vou mais pagar seu dormitório da faculdade, tá bom? E já que você pediu ajuda pro seu pai, por que você não pede ajuda pra ele pra você pagar o seu dormitório, já que você pediu ajuda pra mandar ela pro internato? Aí ele fica meio tipo assim... Tipo assim, eu nunca vou entender as atitudes do Steven, até porque ele fez muita coisa ruim com as amigas da Lucy também, tipo, principalmente com as amigas da Lucy, e ela não fez nada pra impedir. Mas ele é uma pessoa ruim, e ele veio de um lar que tem uma pessoa ruim, então assim, meio que dá pra entender as atitudes dele, só que ao mesmo tempo a irmã dele não faz nada disso. Então assim, como é justificável? Tipo, ele deixou uma menina morrer porque não queria que ninguém visse ela com ele. E assim, ele preferiu sair da cena do crime e botar como se ela estivesse sozinha dentro do carro, sendo que ele estava dirigindo e ele causou o acidente. Eu sei que na segunda temporada, que é a que eu tô vendo agora, eles vão terminar. E aí na terceira temporada eles voltam pro relacionamento, tipo, ai, dessa vez vai ser diferente e tudo mais. Não vai ser, vai ser pior. E no presente, a amiga dela tá casando com um amigo do Steven. E no passado, eles estavam namorando ali e o Steven tava junto com a Lucy. No presente, o Steven tá noivo da melhor amiga de infância da Lucy. E aí, enfim, aconteceram várias coisas e o Steven fez uma bela de uma maldade. Não sei porque eu tô falando tanto dessa série, eu acho que essa é uma das minhas séries preferidas lá de fora.
E não tem nada demais, a série, assim, não tem magia, não tem nada. Sobre música, eu preciso fazer uma playlist pra esse ano, porque eu ainda não tenho. Mas eu juntei aqui alguns álbuns que vão ser lançados esse ano, que eu quero muito, 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 muito ouvir. O primeiro é do Harry Styles, eu não sou fã do Harry Styles. A única música que eu gosto dele é a Golden. Eu gostava mais do One Direction junto do que dele sozinho, entendeu? Mas ele vai lançar o álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally, e vai ser lançado agora em março. Então, tipo assim, eu tô muito ansiosa pra ouvir, porque eu tava pensando que eu preciso ouvir artistas novos, porque eu só ouço Tini e Olivia Rodrigo. E Tini e Olivia Rodrigo. E Tini e às vezes Michael Jackson. E aí vai Olivia Rodrigo, e aí Tini, e aí Manuel Turizo, e aí Tini, enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. É Tini pra todo lugar. O outro álbum que eu quero muito ouvir é o do BTS. E eu não sei se eu posso ser considerado uma ARMY, mas talvez eu seja uma mini da mini da mini da mini ARMY. Porque eu comecei a acompanhar eles desde Save Me. E eu já fui em todos os shows deles no cinema, enfim. Tudo porque a minha irmã é uma ARMY obcecada. Então, eu comecei a gostar muito, 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 muito. Mas não a ponto de ser considerada ARMY, entendeu? Porque eu não ouço. Mas eu queria ouvir mais. E aí eles vão lançar um álbum esse ano, que eu acho que é o Arirang. E vai lançar em março. Então, assim, eu vou poder escutar o ano todo, vou poder me acostumar, enfim. Quero muito. Esse ano também, se Deus quiser, se Deus permitir, vai ter o álbum novo da Olivia Rodrigo. Tipo assim, todos os indícios que ela tá dando é de que vai ter um álbum esse ano. Porque ela já tá vestindo mais vermelho, os álbuns antigos dela eram tudo lilás, roxo, azul, e agora ela tá indo mais pro vermelho. Eu tô tipo, oh my god. E ela falou que esse ano vai ser um ano muito agitado. Ano muito agitado significa lançamento de álbum. Eu entendo por isso. A próxima é a grandiosa, é a Tini. E assim, ó, ela tá em turnê com Futura. Eu queria muito que ela viesse pro Brasil, mas por algum motivo ela não considera o Brasil. Eu tô muito chateada com isso. Porque eu não sei se eu vou ter que ir pro Paraguai pra ver esse festival. É como um Rock in Rio, só que só dela. E que tem vários dias, assim. Tem 3 palcos, tem boneca da Tini, tem museu, tem tudo. Tipo, é um festival mesmo. Só que eu vou falar mais sobre esse festival em outro vídeo. Ela falou. E tipo, esses. E assim, essas músicas, elas são um pré-lançamento para um álbum novo. Então, eu espero muito que esse álbum venha. Né? Mas enfim, tô muito ansiosa. E eu prometo que eu vou mudar minha playlist. Eu só preciso de um tempo e entender qual é a minha vibe esse ano. Mas a Tini não vai sair da minha playlist, nem a Olivia Rodrigo. E nem o reggaeton. Eu amo reggaeton. Reggaeton faz parte da minha vida. Agora pros livros. Como eu já falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo separado só de livro, porque são muitos livros. Mas eu separei aqui alguns principais que eu, assim, ó, botei primeiro na minha lista, porque eu queria muito ler. E um deles é Cutelo e Corvo. Eu comecei a ler ele ontem e, assim, ó, eu já li 4 capítulos. Foi até bastante coisa, porque eu já não leio tem muito tempo. Eu tô amando esse livro. Ele é muito interessante, porque ele é muito diferente. Tipo, ele é um casal de serial killers que mata serial killers. Então, tipo assim... O outro livro eu não tenho aqui, mas é o Catábasis, que todo mundo fala assim, ó, maravilhas dele. E assim, eu escolhi não ler ano passado, porque eu tava tentando ler A Guerra da Papoula, só que eu também larguei. Mas não foi porque o livro era ruim, tá? É porque, enfim, na época não bateu muito bem. Mas esse livro do Catábasis é literalmente uma descida ao inferno. Eles têm que buscar um professor ou um orientador, alguma coisa assim, que só ele pode aprovar esses 2 alunos. Enfim, eles vão lá descer pelo inferno e tal. Eu vi a Captudes falando que tem muita referência de um inferno de Dante. Então, tô muito ansiosa porque é uma coisa assim que eu gosto muito de ler sobre. Eu quero ler esse aqui depois de Cutelo e Corvo. Eu não sei se eu vou deixar os melhores pro início do ano, né? Mas enfim, eu vou tentar ler o resto. O outro livro é Aos Prantos no Mercado, que é um livro que vai falar muito sobre o luto e sobre a volta à vida de uma filha que tem origem coreana-americana. Eu só sei pela sinopse que
a comida vai ter alguma ajuda pra ela entender a identidade dela e as origens e tudo mais, porque a mãe não tem mais como ensinar isso pra ela. Mas de resto, assim, eu não sei nada, tô indo super crua, não tenho opiniões sobre. Vamos falar aqui então de Como Arranhar um Casamento. Ele é uma comédia romântica, se eu não me engano, que vai falar sobre uma mulher que ela foi pra um hotel tirar a vida. E aí nisso, esse hotel tava agendado pra ter um casamento e acharam que ela era uma convidada do casamento. E enfim, vai ter várias coisas e tal, que eu não sei muito bem, mas eu sei que elas viram amigas, se eu não me engano. Eu achei isso bem legal, mas vamos ver como acaba, porque eu vi que o pessoal disse que teve um final assim meio bombástico, um plot que as pessoas não imaginavam também, mas ao mesmo tempo imaginavam. Eu não sei muito bem como traduzir isso na minha cabeça. Mas enfim, tô esperando. O próximo é Tudo é Rio, que eu comprei ano retrasado. E assim, ó, eu tô há muito tempo pra ler ele, só que não sei se eu peguei a opinião de outros influencers, o que aconteceu, só que eu meio que perdi um pouquinho a vontade de ler. Fiquei 1 ano e meio sem ler ele e agora eu quero botar na minha lista, eu quero ler. E ele é um romance brasileiro que vai abordar a paixão de forma visceral. É só isso que eu sei. Do início que eu li foi bem pouquinho, não foi nem 10% do livro, então eu não sei nada mesmo e tô muito ansiosa. E obviamente tem outros, né, como eu falei pra vocês, só que eu também quis trazer alguns outros livros aqui que eu quero ler, como o livro do Dan Brown, que é o Anjos e os Demônios. Eu até comprei, ele tá ali. Eu gosto muito dessa série de livros pelas sinopses que eu vi e pelas críticas também que eu vi, porque são temas assim, ó, tipo, eles pegam sociedades secretas, falam sobre peças raras, Vaticano, tipo, sempre criam uma investigação sobre alguma coisa que realmente existe na vida real. O Código da Vinci, ele fala sobre uma sociedade secreta no Vaticano, ou sobre o conclave, alguma coisa assim, ou a junção dos dois. Eu não me lembro muito bem porque eu nunca li, mas eu já vi muitas críticas muito legais sobre esses livros e eu quero assim muito ler. Eu quero fazer a coleção inteira de físicos. E também a última coisa que eu quero ler, e é totalmente inspirada na segunda temporada de Percy Jackson, é a saga do Percy Jackson Os Olimpianos, porque eu nunca li, tem na minha estante, tem a primeira edição inclusive, ou a segunda, alguma coisa assim, com aquela capa antiga. E eu quero muito ler, muito ler. Só que eu nunca tive coragem assim, porque na época eu era muito Harry Potter, eu era muito, sabe, esse lado da magia. E agora eu me interessei muito por Percy Jackson, unicamente pela série, tá bom? Porque a série, assim, ó, eu me apaixonei pela Annabeth e pelo Percy também. E eles, assim, são muito bons, os atores são muito bons, eu amei. E sim, é só por isso que eu quero ler Percy Jackson. E eu sei que não é pra minha idade, então eu não tô esperando ser um grande divisor de águas. Só que eu sei que é um livro muito bom, senão ele não teria feito o sucesso que fez. E também eu quero aproveitar pra ler esses livros e aí já partir pra segunda ou terceira saga de livros, que é o livro que fala da profecia de Apolo, tem também a Casa de Hades, enfim, eu não sei qual é o nome da saga, mas tem essa saga e eu quero muito ler. E eu sei que os livros do Rick, eles são um esquema de pirâmide, só que eu vou cair nesse esquema de pirâmide sim. Assim, desde que eu saí um pouquinho do universo de Harry Potter, por causa da J.K. Rowling, eu gosto muito, eu gosto muito. E aí eu acho que esses aqui são os livros. Como eu já falei pra vocês, de novo, não são todos, mas eu tô muito ansiosa pra ler, ouvir, enfim, ver todas essas séries aqui e contar pra vocês também como é que foi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo e tchau!